Nós temos uma tributação extremamente complexa por uma série de fatores, sejam até políticos, de interesses ou, vamos dizer, de poder político mesmo, porque quem tem o poder de legislar tem o poder de conceder um benefício para A ou para B. Eu converso agora com o professor Edgar Madruga, especialista em empreendedorismo tributário. Atualmente, como está a malha fiscal aqui no Brasil? Malha fiscal é um processo em transformação acima de tudo. O que é que nós estamos hoje vendo no Brasil? O uso intensivo de tecnologia para você ter a oportunidade de percepção de novos paradigmas. A área tributária ela é extremamente sensível, extremamente emocionante nas suas interpretações, a partir que no Brasil nós temos, infelizmente, uma legislação tributária meio louca. Sonhávamos em ter uma legislação de primeiro mundo, mas a legislação tributária ela é extremamente desafiante para o cenário empresarial. A partir dessa premissa, o que as fiscalizações passaram a utilizar? O uso de tecnologia permitindo, vamos dizer, a melhor identificação. A palavra mais adequada que eu gosto de usar seria a rastreabilidade. A rastreabilidade a partir de informações tributárias. E o fisco brasileiro é um modelo nacional de implementação dessas propostas, de uso intensivo de tecnologia. E aí, o produto principal, a partir do momento que você tenha muita informação digital, aqui no Brasil não existe mais documentos transacionais em papel. Todos os relacionamentos que envolvem faturas, transações comerciais, elas são hoje por meio digital e informadas ao fisco. E o que não está sendo, como projetos em implantação. A partir dessa massa de dados gigantesca, de várias origens, eu faço assim de uma forma bem simplista. Se o senhor João, dono de uma empresa, vendeu para a dona Maria, que é uma cliente dessa empresa, se os dois prestam informação ao fisco, e prestam aqui no Brasil, você caímos num paradigma. O João tem que dizer que comprou de dona Maria, a dona Maria dizer que comprou do João. Se um deles omitir, você vai ter uma possibilidade de uma malha fiscal. Ô, seu João, por que dona Maria disse que comprou do senhor e o senhor não nos informou? Mas, esse exemplo que eu acabei de citar, ele é muito simplista. Porque se fosse só entre duas pessoas, poderia haver conluio, as duas combinarem de não prestarem a informação. Mas o que ocorre? É múltiplas fontes, são todos os stakeholders envolvidos. E a partir dessa premissa, imagine um senhor Joaquim de uma transportadora que carrega aquela mercadoria vendida, que também manda informação para o fisco. Imagine um gerente de um banco que, quando há a movimentação financeira dessa compra, também manda informações para o fisco. Quer dizer, as origens das informações são múltiplas e elas podem ser cruzadas ao ponto de gerar as famosas malhas fiscais. O que é malha fiscal? Nada mais é do que um comunicado. O fisco brasileiro, em regra, eu falo porque alguns estados ainda estão em implantação, mas em regra criaram a chamada domicílio tributário eletrônico. Eu, de uma forma bem simplista, imagino uma conta de e-mail que toda empresa é obrigada a ter, e aí com certificação digital, com algumas regras de segurança, para que a comunicação entre o fisco e a empresa seja exclusivamente por meio eletrônico. A partir daí fica fácil mandar comunicados, mandar cartinhas que não são em papel, mas seriam exatamente e-mails. E-mails com relatos do tipo: oi, tudo bem? Apareceu aqui, ô seu Joaquim, dona Maria falou que comprou do senhor e o senhor não está aqui, Cadê o seu faturamento e, consequentemente, a sua tributação por trás desse produto? Você falou em legislação. Quais são as falhas que até não acompanham toda essa tecnologia na fiscalização? O Brasil ele envolve um cenário que eu teria que ampliar. Como um professor, um estudioso da área temática, nós não temos, as questões não são soluções técnicas, nós temos uma complexidade, e vocês que cobrem um pouco das notícias brasileiras, espero que não se assustem, mas nós temos uma tributação extremamente complexa por uma série de fatores, sejam até políticos, de interesses ou, vamos dizer, de poder político mesmo, porque quem tem o poder de legislar tem o poder de conceder um benefício para A ou para B. E isso é uma coisa que não é somente no Brasil. Em qualquer lugar do mundo ocorre esse tipo de interesse. E isso prejudica o Estado federativo, porque nós temos múltiplas legislações. Temos legislação a nível federal, nós temos os estados que também legislam e acabam gerando conflitos entre eles.
Essa complexidade eu vislumbro de um desafio gigantesco para o país, para que a gente atingir. Soluções técnicas, acredito nelas todas. Eu, por outro lado, vejo que é possível o uso intensivo de tecnologia e sermos empreendedores. A tecnologia ela pode simplificar os processos porque ela vai robotizar a complexidade. Não sei se eu consigo me explicar em outra língua, mas seria... Imagine que eu pego algo complexo, de extremamente, e coloco informática para que aquilo que é repetitivo. Então é como eu colocasse um robô numa fábrica que faça uma solda, em que ele vai fazer aquela atividade repetitiva. A gente consegue fazer essa parte. E aí começa a gerar uma simplicidade, uma simplificação tributária, não na teoria, mas na prática. Porque eu, empresário brasileiro, e isso é uma tendência que nós caminhamos enquanto estudiosos e enquanto pesquisadores, de que a tendência brasileira é que os empresários vão simplesmente emitir suas faturas, as faturas eletrônicas, né, que no Brasil chama nota fiscal eletrônica, mas no mundo chama fatura eletrônica. E a partir do momento das notas dessas faturas eletrônicas, o governo vai já fazer os cálculos de todos os tributos, oferecendo ao contribuinte a possibilidade de ele fazer algum ajuste. Se ele não sentir para as empresas com menos complexidades, simplesmente uma guia de pagamento que ele vai lá no banco e faz seu pagamento. Você citou um exemplo simplista, como você chamou, mas há casos emblemáticos até citados em palestra recente, né, como o da Camargo Correia. Gostaria que você falasse a respeito. Aí já é uma outra complexidade, que é o ato intencional. O Brasil está passando por uma situação extremamente, eu diria assim, emocionante, de que nós vivemos algo que é a ojeriza pela corrupção e o uso do dinheiro, o desvio do dinheiro público para outras finalidades. Uma das construtoras brasileiras, a construtora Camargo Correia, fez recentemente um acordo de leniência, que é um acordo público, de que ela, como uma espécie de uma confissão, em que ela vem a público e fala, olha, eu fiz bobagens, está aqui as minhas bobagens, inclusive em valores de reais, eu espero que depois convertam, 800 milhões de reais é muito dinheiro em qualquer lugar no mundo, né? Daria aproximadamente o que? 250 milhões de dólares em devolvendo aos cofres públicos essa quantidade de dinheiro. A partir do momento que foi visto, por que essa empresa decidiu fazer a devolução dessa quantidade? Porque as provas que estavam por trás extremas robustas. Esse tal, que é um projeto que no Brasil se chama SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que é exatamente que engloba todas essas tecnologias. Permitem o quê? A rastreabilidade, a facilidade de identificar comportamentos anômalos. Porque basicamente o caso principal foi, eles tiveram empresas que foram de forma forjada, fornecedores dessa construtora brasileira, emitiram faturas e receberam, mas não prestaram efetivamente os serviços. Isso foi uma forma de desviar o dinheiro para políticos ou para outros interessados. A gente fala só de político não, mas teve outros também que foram extremamente beneficiados, pessoas físicas, né? Também foram beneficiados desse processo de corrupção. O SPED permitiu isso. O SPED permitiu a possibilidade de você rastrear de forma efetiva essa corrupção e, consequentemente, permitir que as autoridades judiciárias pudessem ir atrás disso. Isso é inédito. E o que há de mais moderno no Brasil, no fisco? O que eu poderia dizer mais de neto é o uso de tecnologia Big Data, de forma intensiva, de pegar uma grande massa de informações para seleção de contribuintes. Essa seleção de contribuintes está tendo um grau de aperfeiçoamento com essa massa de dados de forma tão brutal que hoje uma empresa selecionada para auditoria, 90% dela encontra grandes irregularidades. Quer dizer, o índice de eficácia, né, do projeto chega a ser superior a 90%. Fazendo uma analogia, para quem não perceba o que é essa tecnologia Big Data, eu tenho certeza que muitos dos que estão agora nos assistindo já tiveram a oportunidade de pesquisar uma passagem aérea no Google da vida aí. E o que acontece logo depois das suas navegações? Explodem propagandas de... Então isso é uma tecnologia obviamente usada para fins de comércio. Que é o quê? Identificar, por se ele está pesquisando isso, ele tem talvez um interesse nisso, nisso e nisso. Tecnologia. Imagine esse mesmo tipo de rastreabilidade de tecnologia usada em fiscalização. É isso que é o up-to-date aqui na nossa área.
chip também nos caminhões, né? Aí já é outro brinquedo. A tecnologia RFID é uma tecnologia mundial para efeitos de logísticas com uso fiscal. O que é isso? Esse chip é muito usado no comércio, por exemplo, para segurança, para controle de roupa. Nós temos alguns exemplos, inclusive nos países europeus, o Google está aí para ajudar. A Supermercado do Futuro, você vai ver uma série de vídeos que mostram exatamente a simplicidade do que é você taguear, colocar um chip que transmite um sinal em cada um dos produtos. E aí você vai ter a dispensa daquele caixa, porque você simplesmente chega num leitor, ele já vai apresentar todos os valores. Agora, usar isso para a tecnologia fiscal. O que ele está colocando aqui? Todos os veículos brasileiros, todos os veículos de transporte de cargas brasileiros estão sendo chipados, estão colocando esse chip e espalhando antenas. A partir do momento eu faço a vinculação da fatura eletrônica com o caminhão, através de um outro documento. E aí eu saio conferindo esse caminhão passeando. A tendência é que esse chip vá nos produtos, né? Aí é exatamente o paradigma. Hoje esse chip com esse grau de sofisticação, aproximadamente 35 centavos de dólar. Seria mais ou menos um custo unitário. Isso inviabiliza colocar num produto de baixo valor agregado, mas já permite num televisor, já permite num celular e já está sendo utilizado. Porque também não é só questão tributária, permite controle de, por exemplo, se o produto é original ou não, permite o controle de roubos de carga, desvio de mercadoria. Então tem uma série de vantagens também no uso disso, que agregado somam e traz um resultado positivo para uma empresa que adote. Mas não dá para exigir que a fiscalização coloque porque é economicamente inviável. Mas a tendência, como tudo em tecnologia, que se hoje custa 30 e poucos centavos de dólar, é que isso vá para milésimos de centavos de dólares em 5 anos. E aí sim, em breve em todos os produtos. Professor Edgar, muito obrigada pela sua entrevista aqui para nós, do Cascop TV. Eu tenho muito a agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe os caminhos. Eu me fico extremamente honrado de poder compartilhar conhecimento. É algo que faz de mim um ser humano muito melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Luciene Miranda para a Cascop TV.